Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um devocional. Uma coisa, a gente faz aqui nesse tempo um bate-papo descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Meu nome é André Rangel e de segunda a sexta a gente está aqui ao vivo, 7 da manhã. Tudo bem com vocês? Gente, pessoal que está entrando comigo aqui agora: Tiago, Ana Paula, Heloísa, Cris, Ricardo, Washington, Jéssica, Kelly, Rosivone. Que bom ter vocês aqui nessa manhã de segunda-feira, dia 27 de abril. Prazer imenso estar junto com você. Na semana passada fiquei de folga. Quero agradecer a minha querida pastora Lilian, que me substituiu nesses dias. E a você que acompanhou aqui a cada dia também e foi abençoado nesses dias. Hoje a gente volta aí, terminando esse mês de abril, né? Sexta-feira já começa um novo mês. Tudo bem, Flávia, Jéssica, Rejane? Bom, tá com vocês. Graças a Deus pela sua vida. Eu já estou com um texto aqui na frente. A gente está lendo o nosso devocional esse ano, Experiências com Deus. E a nossa proposta para 2026 dá continuidade a isso. A gente tem outras propostas também aí para estarem envolvendo o nosso ano. E a gente, além, né, de estar lendo Experiências com Deus, talvez inclua outras leituras e outros caminhos aí que Deus nos der. Se você não está lendo, é legal você ler. Você pode chegar aqui e, né, a gente conversar sobre algo que você já está com isso dentro de você. Amém? 7:02 da manhã. Como é que está aí a sua segunda-feira? Quem aproveitou bem o feriadão, curtiu aí esses dias, descansou um pouco. Em geral, a gente descansa a mente, né, e cansa o corpo. Espero que você esteja bem, saúde e principalmente aí a mente em paz, é o mais importante. Amém. Tudo bem, Nancy, Luquinhas, Flávio, Rossano? Deus abençoe vocês. Simone, outra Simone, Carla do Anderson, é isso aí. Vamos lá? Vou fazer a leitura de hoje. 27 de abril, a gente tem como título O Caminho, e o texto é de João capítulo 14, verso 6, um dos versículos mais famosos. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, verso 6. Se você está caminhando diariamente com o Senhor, não tem que encontrar a vontade de Deus. Você já está nela. Se você está caminhando com Ele todos os dias em obediência, estará sempre na vontade de Deus. O papel do Santo Espírito é guiá-lo passo a passo a fazer a vontade de Deus. É o caminhar muito perto de Deus todos os dias que garante que você estará exatamente onde Ele quer que você esteja. Você teria que rejeitar toda a atividade do Santo Espírito em sua vida para poder sair da vontade de Deus. Os discípulos de Jesus nunca precisavam perguntar a Jesus para onde deveriam ir em seguida. Eles simplesmente olhavam para ver aonde Jesus estava indo e ficavam perto dele. Jesus era o caminho deles. Eles não precisavam de mapa enquanto estivessem com Jesus. Mas com muita frequência nós iríamos preferir um mapa do nosso futuro ao relacionamento com o caminho. A gente prefere, né, nós mesmos escolhermos esse caminho. Muitas vezes parece mais fácil seguir um plano do que cultivar um relacionamento. Podemos acabar nos preocupando mais com o nosso futuro do que com a nossa caminhada em intimidade com Deus hoje. Jesus nunca nos dará algo para substituir o seu lugar, o lugar dele.
Ele é o único caminho para o Pai. E é por isso que é tão importante que você identifique claramente quando Deus está falando com você. Isaías capítulo 30. Se você não percebe quando Deus fala, não entenderá quando Ele lhe der uma nova revelação sobre o que está fazendo. Se você quer conhecer a vontade de Deus, invista tempo para cultivar o seu relacionamento com Jesus e aprenda a identificar a sua voz. Ele realmente quer muito lhe mostrar o caminho. Amém? O que a gente está lendo aqui hoje, né, é uma lembrança muito viva de algo que, às vezes, nós como crentes, como cristãos, discípulos, né, de Jesus, nos encontramos, às vezes, perguntando: eu quero fazer a vontade de Deus, como é que eu faço a vontade de Deus? Eu não quero me afastar da vontade de Deus, eu não quero errar, eu não quero tomar uma decisão que não é o que Deus queria para mim. Eu, como pastor, frequentemente, de verdade, até hoje, sou sempre interpelado nessa questão. Pessoas que chegam para mim e falam: pastor, eu estou prestes a tomar uma decisão, mas eu queria saber se é a vontade de Deus. Eu estou prestes a fazer algo que eu acho que não é errado, mas eu precisava saber se eu estou fazendo a coisa certa. Eu não quero amanhã sofrer porque tomei uma decisão errada. Normal, né? Você vai comprar alguma coisa muito cara, que pode ser um investimento bom para você, mas pode ser que você tenha ignorado alguns sinais e acabe sofrendo porque vai perder dinheiro depois. Aí tem gente que pensa assim: não, se Deus me falar antes, aí eu não caio em nenhuma armadilha. E faz todo sentido. Eu estou prestes a tomar uma decisão de me casar com aquela pessoa, mas no meu coração eu queria ter uma confiança muito grande de que isso é vontade de Deus para mim. Esses são raros. Quando a gente está apaixonado, a gente não quer nem saber qual é a vontade de Deus, né? Mas existe gente que faz isso. Eu estou para escolher a minha carreira. Eu não sei se eu vou para o caminho A, B ou C. Qual será que é a vontade de Deus para mim? Porque eu não quero perder tempo. Ou seja, todos esses argumentos fazem muito sentido. E algumas vezes as pessoas querem fazer simplesmente o que querem fazer. E mesmo que seja errado, elas precisam de alguma coisa para mostrar para elas que não é tão errado assim. Pastor, eu quero fazer isso. O que a Bíblia fala sobre isso? Qual seria a vontade de Deus sobre isso? E é nitidamente algo que você sabe que é errado, que não deveria ser feito. Mas a pessoa está tentando descobrir um caminho ali, uma curva, algum atalho para conseguir algo que ela quer. Então existe essa sede, essa busca, na maioria de nós que estamos seguindo a Jesus, em algum nível seguindo Ele, a de saber qual é a vontade dEle. Você quer frequentemente saber qual é a vontade de Deus para tentar alinhar a sua vontade, ou então para descobrir se você está indo no caminho certo. Mas esse devocional nos pega de surpresa e diz: você não precisa se preocupar absolutamente com nada disso se você estiver perto de Jesus. Ou seja, a gente está sendo confrontado mais uma vez com a necessidade do lugar secreto, com a necessidade de relacionamento, de conversa, de reconhecer e conhecer quem é Jesus, de descobrir que oração não é para ficar pedindo coisas a Deus, pelo menos não na maioria das vezes. Ele já sabe o que você precisa. Oração não é para ver se Deus vai responder ou não o que a gente queria que Ele fizesse. Isso é religião. Oração é relacionamento. É simplesmente dizer: olha, você é importante demais para mim e a gente precisa caminhar junto, eu preciso estar ouvindo a sua voz. E é muito legal porque eles falam: os discípulos não precisavam perguntar: para onde que a gente vai agora? O que vai acontecer agora? Eles sabiam que era só seguir Jesus. Jesus é que estava dando o tom, Jesus é que estava dando a direção. Para onde que Ele vai? É para lá que a gente vai. Caramba, Ele está indo para um lugar que a gente nunca imaginava que Ele iria. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai segui-lo. Jesus está entrando numa cidade que a gente não é bem-vindo lá. O que a gente faz?
A gente vai ser incrédulo um pouquinho e vai perguntar para Jesus, tem certeza? Mas no final das contas, se é isso que ele vai fazer, é isso que eu vou fazer também, eu vou junto com ele. Jesus, a gente está no melhor lugar, no topo dessa montanha. Tem certeza que você quer descer para esse vale? Tem, faz parte da jornada. Então a gente vai. A verdade é que o cristianismo poderia se resumir nisso. É estar bem perto dele, ouvindo e obedecendo, sem parar. Então é muito legal isso porque simplifica muito a vida. Eu sei que no final ele menciona aqui da necessidade de você conseguir distinguir e entender a voz de Deus, que é um passo importantíssimo que você precisa tomar, de confiar no testemunho interior. A gente pode chamar de consciência. Para muitas pessoas é a voz da sua consciência, algo dentro de você que você tem alguma certa clareza. Por exemplo, seus sentimentos podem estar pedindo muito que você faça alguma coisa, mas lá no fundo você sabe. Você sabe. Você vai tentar se enganar, você vai tentar dizer outra coisa, você vai tentar justificar por que você não quer fazer ou por que você vai fazer algo. Mas a consciência está lá te dizendo o tempo todo, é isso, você sabe qual é o caminho. Aí eu lembro de vários momentos onde eu simplesmente queria fazer algo, era a minha vontade, mas eu sabia que não era o que Deus queria para mim naquele momento. Vou dar um exemplo muito vivo, né? Eu gosto muito de fazer o vôlei lá na praia e eu já estou 3 meses sem fazer porque machuquei o ombro. Não me incomoda muito, mas eu sei que se eu forçar ele pode ser ruim. Mas eu estou prestes aí a ter talvez uma liberação para poder voltar devagar a praticar o esporte. Se dependesse de mim, quando eu terminar o devocional aqui, eu vou para lá. E eu vou jogar bem levezinho e não vou fazer muita força. E no fundo eu sei que eu não vou conseguir, eu vou querer jogar normal, né? Então eu posso fazer a minha vontade e pode ser desastroso, né? Pode causar um prejuízo muito grande. A vontade é muito grande, o desejo é muito grande, eu quero ir. Mas lá dentro eu sei, minha consciência me diz, André, não faça, não é a coisa certa, não é a coisa sábia a fazer. Esse exemplo é bem fácil, né? Às vezes alguém está cultivando, por exemplo, um relacionamento no trabalho ou num outro ambiente que sabe que aparentemente é inofensivo, como uma pessoa do outro sexo está abrindo o seu coração para aquela pessoa e fala que não tem nada demais, é um amigo, é uma amiga, está tudo tranquilo, está tudo certo, mas uma armadilha está sendo preparada. E lá no fundo você sabe, eu estou gostando tanto desse relacionamento, está sendo tão bom para mim, está me fazendo bem, mas eu sei que não é certo. Lá no fundo você sabe, porque você tem um compromisso com uma outra pessoa. Às vezes você está prestes a aceitar uma nova proposta que vai gerar um pouquinho mais de dinheiro para você, que vai ser possivelmente o que vai te ajudar a finalmente resolver uma questão, uma dívida que você tem que pagar ou algo que você queria muito fazer, comprar, fazer uma viagem. Vai entrar esse dinheirinho. Só que para fazer isso, você vai ter que quebrar algumas regras, negociar um pouquinho a sua integridade. Você está prestes a fazer, porque você está pensando nos resultados. Vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família. Mas lá no fundo existe uma voz dizendo para você, não faça, não vai ser bom para você. Parece que vai ser bom, mas não vai ser. Parece que você vai experimentar um bom resultado, mas você vai ter um gosto muito amargo na sua boca, talvez por muitos anos, porque você tomou essa decisão ou porque você está querendo tomar essa decisão. Talvez você tenha já feito isso, escolhido algumas coisas que hoje você está pagando um preço muito alto e você lembra, alguma coisa me dizia lá atrás que eu não deveria ter feito.
nós já temos na voz da nossa consciência o próprio Espírito Santo de Deus falando com a gente. Se você é um filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você já pode hoje distinguir essa voz. Quantas vezes na minha vida eu já falei isso? Eu tinha algo lá dentro de mim, acho que no fundo eu sabia. Por que eu não agi? Ou por que eu agi de maneira errada? A gente precisa ser honesto com a gente nesse sentido. A voz está ali. Então, estar perto de Deus, num relacionamento com Ele, nos torna mais sensíveis à sua voz. Estar perto de Deus significa que a gente observou que movimento Ele fez. E a gente vai seguindo Ele. Essa reflexão que a gente faz desse texto, ela é libertadora sobre essa questão da nossa ansiedade que a gente tem em relação ao nosso futuro. Porque as decisões estão sempre apontando para o que a gente acredita que vai colher como resultado, o nosso futuro. É muito comum, tanto para cristãos e até mesmo para aqueles que não são cristãos, que ainda estão explorando aí, explorando a fé, né? Essas pessoas procurarem ter aí um mapa, entre aspas, um manual de regras que consiga garantir o sucesso, que consiga me trazer uma certa segurança. E a gente ignora que a gente já tem isso, a gente tem o próprio Espírito Santo, mas a gente quer um outro caminho. A mensagem de hoje, ela nos lembra que a verdadeira segurança, você não tem segurança porque você conseguiu prever os próximos passos. Isso é muito poderoso, né? Eu preciso saber o que vai acontecer. A gente, como discípulos de Jesus, deveria ignorar isso, ou melhor, deveríamos abandonar essa ideia que todo mundo tem. Eu preciso saber. Por que você precisa saber? Porque você não confia nele. Você só vai confiar em você mesmo. Então você tem esse negócio, eu tenho que saber o que vai acontecer antes de acontecer. Isso é uma ilusão muito grande, acreditar que você tem alguma segurança real simplesmente porque você sabe alguma coisa. O que vai trazer segurança de fato é cultivar uma relação de intimidade com aquele que é o próprio caminho. Jesus falou, né? Eu sou o caminho. Você quer um caminho seguro? Você quer um caminho que vai te levar onde você precisa chegar? Jesus falou, estou aqui. Eu sou o caminho. Isso vai tirar de você um peso gigantesco de tentar controlar resultados, de desempenho na sua vida. E Jesus está nos convidando a uma caminhada diária de confiança nele. Isso é poderoso demais, né? Que texto maravilhoso. E essa perspectiva, ela reforça a ideia de que realmente Jesus, ele consumou toda a lei. Jesus foi perfeito em cumprir o que o Pai pediu dele e para inaugurar uma nova aliança. Nós não somos mais dirigidos por um conjunto rígido de ordenanças que são aplicáveis geograficamente a uma nação, a um povo. Ontem eu estava falando sobre isso no culto da manhã. Fazer essa distinção é muito grande. Já pensou se a gente precisasse hoje ser guiado pela lei de Moisés, ao invés de pelo Espírito Santo de Deus? Quem nos guia hoje é uma pessoa real, invisível, mas real. Quando o nosso foco muda de o que eu tenho que fazer amanhã, quando a gente abandona essa pergunta e se pergunta com quem eu estou caminhando hoje. A pergunta não é o que eu tenho que fazer amanhã, mas com quem eu estou caminhando hoje. Quando você troca essas perguntas, vai ficar muito mais fácil. O coração vai descansar. Você vai ter paz. É um convite que eu considero muito atraente e muito inteligente, de nós vivermos a nossa espiritualidade baseada no amor, em estar sempre buscando
ouvir. E se eu te dissesse que a maioria das vezes que você vai orar, você precisa ouvir bastante, não apenas falar. Essas são características fundamentais de um cristão maduro. Aliás, uma das coisas que melhor define, para mim, número um, não sei nem se isso é muito pessoal para mim, mas o sintoma número um de maturidade espiritual para mim, de maturidade, são pessoas que decidiram que não vão ser dirigidas por sentimentos. Isso é a coisa mais linda que existe. Gente que decidiu que sentimento não vai determinar o seu caminho, não vai dirigir a sua vida. Quem consegue fazer isso é porque amadureceu. Não tem outro caminho. O que eu quero, o que eu desejo, os meus apetites, minha vontade, tudo isso eu pego, boto lá para baixo e digo não o tempo todo. Não. Mas está aqui na tua frente, você não vai aproveitar. Olha quanta coisa boa para comer. Não. Mas olha que oportunidade que apareceu, vai ser bom para você. E você olha e fala, não vai me aproximar de Deus, vai me afastar dele. Eu acho fantástico quando alguém... Há pouco tempo atrás eu vi um testemunho desse, uma oportunidade gigantesca, maravilhosa, para dar muito dinheiro. E aquela pessoa falou não. E eu falei, meu Deus, comigo eu pensei, que doideira, eu acho que eu ia aceitar. E ela falou, não, porque isso não vai me aproximar mais de Deus, isso vai me deixar cada vez mais ocupado e cada vez mais focado em um monte de coisa que eu não quero ficar focado mais, eu quero focar em Deus. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. É isso que é amadurecer, é isso que é um cristão, uma pessoa madura. Número 1. Número 2, é isso que a gente acabou de falar, essa capacidade de ouvir. Ouvir, a gente hoje tem uma expressão que chama escuta ativa, né? Ouvir de verdade. Porque a maioria de nós, e isso verdadeiramente é um sintoma de um adulto maduro espiritual. Porque a gente só gosta de falar. Eu sou adoro dizer minha opinião, o que eu acho, o que eu penso, como é que eu acredito que tem que ser. Mas eu admiro demais as pessoas que ficam em silêncio e ouvem todo mundo e não falam nada. Eu falo, meu Deus, que coisa linda, eu queria ser assim. A última pessoa a falar, se alguém perguntar alguma coisa, ela está ouvindo, está aprendendo. Isso é poderoso, porque você, quando ouve, você pode estar ouvindo tudo que você já sabe, mas em algum nível você está aprendendo alguma coisa. Quando você se torna um curioso nos seus relacionamentos, por exemplo, isso é tão... Eu vou te falar agora, eu acho extremamente poderoso. Você tem filhos, são mais novos do que você, são pequenos, são adolescentes, Você tem já dentro de você uma convicção de que eles não sabem nada e você sabe tudo. Você é o adulto. Eles não sabem nada, eles têm que aprender com você. É a nossa convicção. Então a gente tem dificuldade de ouvi-los. Mas quando você faz perguntas para os seus filhos e eles respondem, você abre um canal de comunicação onde você está aprendendo alguma coisa. Não necessariamente você está aprendendo uma nova informação, você está aprendendo algo sobre eles. Você está aprendendo sobre a experiência de vida deles. Porque uma coisa é eles dizerem para você uma coisa que você já sabe, que você está cansado de saber, mas eles estão aprendendo agora porque a idade chegou, eles aprenderam alguma coisa. Outra coisa é você perceber o que isso fez eles sentirem. Como é a experiência de ser aquela criança, aquele adolescente e viver o que está vivendo. É isso que você está aprendendo. Porque o seu papel como pai ou como mãe não é responder todas as perguntas dos seus filhos, mas estar ali, estar com eles, ter relacionamento real, vivo com eles, ser um exemplo, especialmente nos momentos de aflição, de adversidade, de desafios que vão aparecer. Eles estão olhando para você, para ver como é que você vai se comportar. Mas é essa conexão, é essa aproximação, é a presença que vai fazer diferença. Então, isso funciona em vários níveis da nossa vida. Relacionamento é o combustível. A nossa capacidade de tomar boas decisões e a sabedoria que a gente tanto pede a Deus
pode ser o fruto natural de simplesmente caminhar perto. E caminha perto de Deus. Escolha realmente ter relacionamento com Ele, cada vez mais profundo, e descubra o que você não sabia até hoje, que você não precisava estar se esforçando tanto, você não precisava estar preocupado quais são as respostas de todas as suas perguntas. Eu queria ser melhor nisso, mas pelo menos eu conquistei já algumas coisas. A minha história é essa, eu não faço ideia, não faço a menor ideia do que Deus vai fazer amanhã na minha vida, porque eu não fiz um plano para Ele. Eu estou esperando ouvir dele o plano dele. Tem funcionado ser essa pessoa que está 100% dependente. Ontem eu preguei 2 vezes de manhã, 1 vez à noite, e antes de subir no púlpito, as 3 vezes eu falei a mesma coisa: Senhor, eu não tenho nada de mim para falar e para passar para essas pessoas. Tem que ser de Ti. Eu dependo de Ti. E foi uma bênção, foi maravilhoso, eu fui muito abençoado, pessoas foram abençoadas, mas se fosse depender de mim, não acontece. Isso vai acontecer semana que vem outra vez, e vai acontecer na vida de um pregador que escolhe depender de Deus o tempo todo. Mas isso é só uma partezinha da vida, né? Porque segunda-feira vem aí várias decisões, e várias questões, e vários desafios da vida. E aí, vamos fazer a mesma coisa? Vamos dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Dependo de Ti. Eu preciso reconhecer que tudo é Teu, a minha vida é Tua. Então eu quero Te oferecer tudo que eu tenho. E só esperar o Senhor abrir a próxima porta. O Senhor é o caminho. Eu não vou eu mesmo abrir as portas. Eu vou deixar Ele abrir, a não ser que Ele me mande abrir. A não ser que Ele me mande ficar batendo até alguém abrir. Eu quero estar sensível à direção dEle. E para terminar, esse é um aspecto que eu queria que alguns de vocês ouvissem hoje. Nós cristãos, às vezes, confiamos mais no poder das circunstâncias do que na voz do Espírito. E a gente acredita que porque, a gente faz uma oração e diz: Senhor, abre o caminho. Se der tudo certo, eu vou entender que vem de Ti. E se der tudo errado, eu vou entender que não vem de Ti. Então eu estou confiando nas circunstâncias para revelarem Deus para mim. Eu quero muito que algo aconteça na minha vida, eu vou naquela direção e está tudo errado. Resistência de todo lado. Aí eu digo: não deve ser de Deus. Não é isso que a gente faz como crente? Não é de Deus, não era para ser. E às vezes é o contrário, as oportunidades vão se abrindo, tudo vai dando certo, a gente fala: é de Deus, só pode ser de Deus. Eu não estou dizendo que não seja, muitas vezes pode ser. Mas a gente está se baseando, a gente está se firmando no alicerce que não é tão sólido, que são as circunstâncias. Às vezes vai dar tudo errado e Deus quer que você permaneça ali com tudo dando errado. Mas é a vontade dele para você que você esteja ali até a coisa dar certo. O segredo é ouvir e obedecer. Às vezes está dando tudo certo, a oportunidade é maravilhosa, todas as portas se abriram, só pode ser Deus. E não é. Eu tenho o exemplo de Davi, quando tem a oportunidade de matar o rei Saul. Por direito. Pelo menos os homens que estavam com ele acreditavam. Foi Deus que te deu essa oportunidade. Então, tudo se alinhando, Davi, para você resolver o seu problema de uma vez por todas. Ele fala: não. Só porque está tudo dando certo, todas as oportunidades aparecendo, não quer dizer que isso aqui é a vontade de Deus. E ele estava certíssimo. Então não se apoie em circunstâncias para determinar na sua vida se é vontade de Deus ou não o que está acontecendo. Seja sensível, caminha com Ele, cultive relacionamento. Você não vai se arrepender. Amém. Pai, obrigado por essa manhã, pela Tua presença e pela Tua palavra. Guia-nos no Teu caminho. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida e Te pedimos que esteja conosco, porque nós queremos estar contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Prazer imenso estar junto.
Que bom, todo mundo que chegou, uma turma grande aí. Vamos caminhar junto? Essa semana vamos meditar na palavra, conversar um pouquinho e terminar esse mês de abril aí da melhor maneira possível. Vai ser um prazer estar com você. Deus te abençoe e até amanhã, 7 da manhã.